Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vosso deleite. Você pode se assentar no nome de Jesus. Convido você que assiste em casa, pela internet, preste bastante atenção nesta hora. Quero compartilhar com você o porquê às vezes a sua oração ela não é respondida. O porquê às vezes parece que Deus está demorando, mas na verdade Deus está trabalhando, está nos moldando para algo especial na nossa vida. A primeira coisa que eu digo nesta noite: às vezes as nossas orações não são respondidas porque as nossas orações ela têm motivação errada. É verdade. Às vezes nós oramos e a motivação é totalmente errada. E aí Deus não tem compromisso nenhum de atender. Pelo contrário, Ele vai dizer não para você. E às vezes você vai estar tão ocupado e obcecado em querer que Deus responda a sua oração, que você não vai ouvir o não dEle. E às vezes não vai ouvir o não dEle, e vai dar a impressão que Ele está em silêncio, mas Ele nunca esteve em silêncio. Sempre Ele disse não, quando Ele quer dizer não. Porque Deus é diferente. Com Deus ou é sim, ou é não. Com Deus não tem talvez. Com Deus não tem depois eu vou ver, não. Ou é sim, ou é não. Se sim é porque está dentro daquilo que Ele tem para a sua vida, e porque está no momento certo. Não porque talvez a sua motivação para este pedido e para esta oração está equivocada. E aí, o primeiro pastor de Jerusalém, pastor Tiago, irmão de Jesus, ele diz: vocês às vezes não recebem porque vocês pedem, e pedem mal, para gastar em vosso deleite. Como assim, pastor? Às vezes você quer fazer um pedido de oração baseado numa humilhação que você passou, e você quer que Deus vingue você. Você tem que lembrar que Deus ama a todos. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador e quer que o pecador se arrependa. Então talvez Deus não vai atender a sua oração, e a sua vingança é uma motivação errada. Deus nunca disse para você orar pedindo mal para os seus inimigos. Pelo contrário, Ele disse para você amar os seus inimigos. Deus também não vai atender algumas coisas que dependem de você. Às vezes nós estamos numa zona de conforto e temos preguiça de ir atrás de alguma coisa, e começamos a orar: Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Deus não vai te atender porque a motivação está errada. E às vezes nós queremos orar pedindo para Deus que nós tenhamos um reconhecimento, que alguém note alguma coisa em nós. E às vezes o reconhecimento nesta hora não é merecido. Você é filho do Pai, você é filha do Senhor, e o Senhor te ama, e na hora certa Ele vai recompensar você. Mas talvez o reconhecimento que você espera não é a hora, não é o momento. Então a sua oração, ela não tem uma motivação correta. E quando a motivação está errada, você pede mal. É como um pai que sabe que às vezes não está na hora de um filho ganhar um presente. É como uma mãe sabe que não é hora de deixar o filho fazer algumas coisas. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho sabe. Às vezes você pediu algo para o seu pai, para a sua mãe, ou você mãe, ou você pai. O filho pediu algo para você e você disse: ainda não é hora, não está no tempo. E a resposta é não. Então haverá momentos em que Deus não vai ouvir a sua oração. Ou melhor, Ele vai ouvir, Ele não vai responder como você quer, porque a motivação está errada. Segundo ponto: em algumas vezes Deus não escuta as nossas orações e não responde como nós queremos, porque nós temos pecados não confessados, iniquidades não resolvidas e votos não cumpridos. Eu vou repetir. Há momentos na nossa vida que Deus não nos responde como nós esperamos, porque temos pecados não confessados, iniquidades não resolvidas e votos não cumpridos. O livro de Isaías, no capítulo de número 59, o versículo de 1 e 2 diz assim que
as mãos do Senhor não estão encolhidas, e nem os seus ouvidos agravados. E algumas traduções dizem assim: nem os seus ouvidos estão tampados, para que não nos possa ouvir. Então o profeta Isaías, no capítulo de número 54, ele diz para mim, e ele diz para você, que Deus sim, Ele escuta você. Ele sabe o que aflige o seu coração. Ele sabe o que abate a tua alma. Ele sabe o que te traz medo. Mas às vezes Ele não vai responder a sua oração, porque Ele quer tratar algumas coisas em você. Talvez pecados não confessados, iniquidades não resolvidas e votos não cumpridos. Escute o que eu vou dizer para você. Preste atenção. Quando você está com pecados não confessados, iniquidades não resolvidas e votos não cumpridos, sabe o que acontece com a sua oração? A nossa oração vira falas vazias, quando não somos sinceros com Deus. Eu vou repetir. A nossa oração, ela vira falas vazias, quando nós não somos sinceros com Deus. Ninguém precisa dizer para você o que precisa mudar na sua vida. Ninguém precisa dizer o que falta ainda você largar para que Deus seja o centro de tudo. Ninguém precisa acusar você para você cumprir os votos que ainda você não cumpriu. É difícil você encontrar alguma pessoa que já não fez algum voto para Deus, porque na hora do aperto, na hora da angústia, nós fazemos votos. Ou seja, nós fazemos promessas e dizemos assim: ah, Senhor, se tu fizer tal coisa, eu vou fazer isso. Eu já vi pessoas acamadas em leito de hospital fazer promessa, fazer voto: se Deus me tirar daqui, eu vou evangelizar toda a minha família, eu vou procurar um por um e vou pedir perdão. Deus tirou de lá e essa pessoa não fez isso ainda. Eu já vi pessoas fazerem votos: se Deus me der um transporte, se Deus me der um carro, eu vou buscar os irmãos que não têm carro para ir para a casa de Deus. E quando o vizinho da direita, da esquerda, da frente, do fundo precisar ir para o hospital, eu é que vou levar. Dá a impressão que esqueceu desse voto, porque lavou o carro de manhã e não pode colocar ninguém para prestar ajuda e socorro. Deus não tem compromisso em ouvir a oração de quem não cumpre voto. Eu vou ser fiel ao Senhor a partir de agora. Eu vou dar minha oferta de gratidão. Eu vou estar na casa do Senhor. Eu vou ser um cristão correto, íntegro, se o Senhor fizer tal coisa. Cadê você que fez o voto? Cadê você que fez essa promessa? Se o Senhor me der este emprego, eu vou dar dízimo de tudo. Cadê o teu dízimo deste emprego que Deus te deu? Este carro eu vou dar para algo que o Senhor vai colocar no meu coração. Cadê seu carro? Não, quando eu me aposentar, a minha vida vai ser integralmente para o Senhor. Eu vou fazer a obra dele. Cadê a sua promessa? Deus não tem compromisso de ouvir com quem não cumpre promessas. Até porque a sua oração é baseada em promessa dele, porque ele prometeu te ouvir. E ele prometeu que todas as vezes que você pedir a Deus em nome de Jesus, ele vai te ouvir. Mas tem hora que quem impede que as orações sejam respondidas não é o Deus, e também não é o diabo. Você sabe quem que é? Sou eu, sou você, que nós não cumprimos às vezes o que o Senhor fala para nós. Quando nós olhamos no livro de Gênesis, Jacó, no capítulo de número 28, do versículo 20 ao 22, você pode ler em casa com calma. Ali você vê que Jacó estava fugindo do seu irmão, e estava indo para a casa do seu tio Labão. E ele dorme no meio do caminho, e diz que ele teve um sonho maravilhoso, em que tinha uma escada que subia e descia anjos, e ele viu que ali estava a presença de Deus. Ele percebeu que era algo diferente naquele lugar.
E quando ele percebeu, ele fez uma oração. E nesta oração, então, ele fez um voto. E para você entender, toda vez que eu falar voto, eu vou dizer promessa. Porque quando a gente fala promessa, hoje em dia, todo mundo sabe. O patrão prometeu para você que ia te dar aumento e não deu. A tua irmã, o teu irmão disse que não lembraria mais daquele assunto que estava ameaçando você. E quando chega na hora H, te ameaça de novo. Promessas não cumpridas. Jacó estava aflito, fugindo da casa do seu pai, fugindo com medo do seu irmão Esaú acabar com a sua vida. E a mãe dele manda ele para a casa do tio Labão. E no meio do caminho, ele sente medo. Ali ele deita. E ali o Deus do seu avô visita ele. Talvez você não saiba, mas existe alguém que ora pela sua alma. Talvez você não saiba, mas tem alguém que serve um Deus verdadeiro, que durante as madrugadas fala o teu nome diante de Deus. E é por isso que Deus tem te guardado, Deus tem te protegido. E por isso no meio da angústia ele visita como visitou Jacó. E Jacó percebeu que era a presença de Deus. E ele disse: é hora de eu falar. Senhor, se tu me guardar, se for comigo, me guardar, se me der pão, se me der vestes para vestir, e em paz eu tornar para a casa do meu pai, eu vou erguer um altar para ti, eu vou te servir e darei dízimo de tudo. Tem pessoas que fazem voto para Deus e acham que Deus esquece. Jacó foi, ficou na casa do tio, sofreu, teve que colher todas as consequências que ele tinha feito com o seu irmão, com o seu pai. Mas Deus havia prometido guardar ele, porque durante todos os anos que ele estava na casa do tio dele, não faltou veste, não faltou comida, não faltou proteção. E chega uma hora que Deus de novo resolve falar com ele e fala assim: ei Jacó, está na hora de você voltar para casa. Gênesis 31, versículo 13, Deus lembra do voto. Deus não esquece até hoje o voto, a promessa que você fez. Eu falo com pessoas que estão aqui presencial no culto, mas eu falo com muitas pessoas que estão ali vendo pela internet. Quantas promessas você já fez para Deus? Quantos votos você fez na hora da angústia, dizendo: se o Senhor me guardar, se o Senhor me livrar, se o Senhor fizer, se o Senhor me atender. Ei, Ele te atendeu. Ei, Ele te ouviu. E Ele manda te lembrar nesta hora que Ele não esquece o voto. Você precisa então, no nome de Jesus, você precisa no nome de Jesus se lembrar em cumprir com pressa. As iniquidades também nos separam e não deixa as orações nossas serem ouvidas. No livro de João, no capítulo de número 8, versículo 44, diz assim, Jesus dizendo: vós tendes por pai o diabo, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Uma coisa que impede da nossa oração ser ouvida é a mentira. Há um estudo científico que diz que cada ser humano mente pelo menos quase 200 vezes por dia. Eu fiquei assustado. Como isso é possível? Você sabe quando alguém não estava encontrando a chave e alguém gritou lá no meio de cada: cadê a chave que eu coloquei aqui? E foi você que pegou e você disse: não fui eu. Quem foi o último que foi no banheiro? E você sabia que era você. E você ficou em silêncio. Quem deixou essa vasilha aqui que usou por último e não lavou? Pior do que ficar em silêncio é dizer que foi o outro. Quem que foi que falou isso de mim?
Mateus capítulo de número 5, versículo 37. Presta atenção no que Deus quer falar para você nesta noite. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Nós temos que lutar todos os dias contra a mentira. Nós temos que lutar todos os dias contra a iniquidade. Isso faz parte do velho homem, da velha mulher que vive em pecado. E quem vive em pecado é filho do diabo, e por isso mente. É por isso que todos os dias nós somos colocados à prova para mentir. E às vezes usamos outra palavra: eu não menti, eu omiti. O omitir é primo e irmão da mentira. E aí, com que cara que nós queremos que Deus responda as nossas orações? Porque todas as vezes que nós omitimos ou nós mentimos, o Senhor olha para nós e fala: você ainda não está pronto para receber o que eu tenho para você. O seu casamento não vai mudar agora. As suas finanças não vão ser abençoadas agora. Essa oportunidade que você tanto espera, ainda não. E você sabe por quê? Não é porque Deus não quer nos atender, é porque nós não estamos preparados. Com Cristo não existe meio termo, é sim ou não. Não existe talvez. É como eu já disse em várias ministrações: não existe uma mulher meio grávida. Ou você já encontrou uma mulher meio grávida? Ah, fulana acabou de fazer o teste de gravidez, mas ela está meio grávida. Como assim meio grávida? Ou está ou não está. Com Deus também é assim. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. Cada vez que você está com o seu coração magoado e você diz que ama uma pessoa, mas por detrás você fala mal dela, ou você não defende ela, você está sendo filho do diabo. E Deus não vai ouvir a sua oração. E é tão simples acabar com isso. É simplesmente decidir: eu não vou mais responder quando eu estou propício a mentir. Eu aprendi uma coisa com uma irmã, não sei se ela está assistindo agora aí. Ela é uma profeta aqui nesta casa. Eu aprendi com ela um dia que eu fui conversar um assunto com ela, e ela me disse assim, a Macida Silva, ela disse assim para mim: pastor, permita-me não falar sobre esse assunto. Eu achei tão bonito, tão elegante. Você sabe por quê? Porque ela sabia que se ela fosse falar sobre aquele assunto, ela poderia correr a situação de ter que omitir verdade, não falar a verdade, ou até mentir. É tão lindo a gente começar a aprender a controlar a nossa vida. Quando você vê que você vai entrar numa enrascada, você fala: olha, por favor, permita-me não falar sobre este assunto. Pronto, você já resolveu. Porque quando você não faz isso, quem está sendo prejudicado é você. Porque é a sua oração que não será resolvida. É o seu clamor que vai se tornar só em gritos, só em falácias. E Deus não vai ter compromisso nenhum de ouvir você. Ele não vai ter motivo nenhum de responder você. Porque é sim, sim e não, não. Está na hora de cada um de nós escolhermos sim ou não. Está na hora de nós escolhermos ou Jesus ou Barrabás. Está na hora de nós escolhermos a Deus, o reino de Cristo, ou o mundo lá fora. Não tem como você ter uma carinha de cristão, não tem como você ter jeito de cristão, mas ter atitude de ímpio. Ou você é ímpio, ou você é servo de Deus. Você não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como a mesma fonte sair água doce e água salgada. Não tem como o mesmo pé ser pé de limão e pé de laranja. Nós precisamos decidir diante de Deus. E eu quero dizer para você, no nome de Jesus, você foi chamado para ser luz e não trevas. Você foi falado para viver na verdade e não na mentira. Você foi chamado para servir ao Rei Jesus e não ao diabo. Você foi chamado para colher o melhor desta terra. É por isso que, se você escolher hoje a verdade, Deus vai ouvir a sua oração.
Às vezes a nossa oração não é respondida. Não é porque Deus não está pronto para resolver, é porque Ele ainda quer tratar em nós. Quando você começa a escutar alguém dizendo assim: fulano disse isso, pode saber, tem coisa errada. Numa empresa, quando começa a dizer assim: estão dizendo isso, você está no meio da mentira. Porque se estão dizendo, você também está dizendo. É melhor você não dizer nada. É melhor você ficar em silêncio. Porque quando você abre a boca para essas coisas, você está sendo prejudicado. Deus está falando com pessoas aqui nesta hora, nesta igreja. Deus está falando com pessoas que estão assistindo em casa. Você sabe por quê? Porque Deus tem pressa de responder às nossas orações. Deus tem pressa de tirar a nossa angústia. Deus tem pressa de sarar nossas feridas. Deus tem pressa que nós possamos colher o melhor desta terra. Terceiro, porque às vezes a nossa oração não é respondida? Porque não liberamos perdão. Perdão não liberado. Como assim, pastor? Perdão não liberado. O livro de Mateus, no capítulo de número 6, do versículo 9 ao 13, você pode ler com calma em casa. Ele fala sobre a oração do Pai Nosso. Essa igreja, essa casa tem costume de orar o Pai Nosso sempre no começo. E nós não temos a prática da oração com o Pai Nosso como um ato de religiosidade. Não. Nós temos como um ato de amor, de gratidão a Deus. Os discípulos não precisaram perguntar para o Senhor como deveria expulsar demônios. Os discípulos não perguntaram para o Senhor como fazia para curar as pessoas, mas eles chegaram no Senhor e disseram: Senhor, como nós devemos orar? E ali em Mateus 6, a partir do versículo 9, o Senhor diz assim: olha, quando vocês orarem, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. É a oração mais completa. E foi Jesus que ensinou. E nela ele dá uma dica para que a nossa oração seja ouvida. Quando diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em uma outra tradução diz assim: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pensa com bastante calma nesta hora. Você já perdoou todo mundo que te ofendeu? Mas eu quero lembrar você: não fale sim e não, ou talvez, ou é sim ou é não, mas fale com você. Ainda tem alguém que te ofendeu, que não foi perdoado por você? Porque quando você ora a oração do Pai Nosso, você pede para Deus te perdoar, porque você está perdoando. Então quando nós não perdoamos, nós criamos uma barreira para que Deus possa nos perdoar. E se nós não estamos perdoados com o Pai, como é que Ele vai nos atender? Tem pessoas que não conseguem entender. Nós temos todos os motivos para sermos ofendidos. Porque alguém olhou de cara feia para nós, porque alguém tirou sarro de nós, porque alguém fez alguma piadinha, porque alguém fez algum comentário. Mas aquele que está em Cristo Jesus não tem o direito de se ofender, porque todas as ofensas foram colocadas em Cristo Jesus naquele Calvário.
Quando você amadurece, você vai ver que as pessoas que te ofendem não têm o poder de ditar qual vai ser o seu futuro, mas você tem a escolha de ditar como vai ser o seu futuro. Porque uma pessoa que não perdoa e não libera perdão, ele fica amarrado ao passado. Você precisa entender que o perdão não vai mudar o que aconteceu. O perdão nunca se tratou de apagar o que aconteceu no passado. Por isso eu digo, o perdão não mudará o passado, mas o perdão abrirá um novo caminho para escrever o seu novo futuro. Porque você perdoando, Deus vai te ouvir. E se Deus começar agora a atender as suas orações, não tem quem te segura. O inimigo sabe disso, o adversário sabe disso, e é por isso que ele tenta nos ofender. Ele levanta pessoas para nos ofender, ele levanta pessoas para nos entristecer, porque ele sabe que enquanto tivermos ofendidos, o Senhor não vai nos perdoar, porque nós vamos ter que liberar. Por isso, no nome de Jesus nesta noite, meu irmão, no nome de Jesus nesta noite, minha irmã, mesmo se ela que te ofendeu não merece o seu perdão, libere do mesmo jeito, porque o perdão não é dado para quem merece, mas é dado para quem precisa. Sim. O perdão não é dado para quem merece, o perdão é dado para quem precisa. E quando você libera perdão daquilo que alguém te ofendeu, você está abrindo a oportunidade de um novo caminho para você escrever um novo futuro. Depois dessa ministração você vai entender por que Deus ainda não te respondeu. Depois dessa ministração, desta hora, você vai entender o porquê Deus ainda quer mudar algumas coisas na sua vida. É porque Ele te ama. É porque Ele sabe o que te traz paz, mas Ele sabe também o que te traz tristeza. Ele sabe que tem coisas ainda que você olha para trás e ainda remorso, dá tristeza. É como se mexesse na ferida e sangra. Mas eu quero dizer para você no nome de Jesus que nesta hora Deus tem um bálsamo para colocar sobre tudo isso, para te preparar para o novo dele. Será que você está pronto para o novo de Deus? Você que está aqui está pronto para o novo de Deus? Você que está em casa está pronto para o novo de Deus? Você que me escuta pelo rádio está pronto para o novo de Deus? Número 4. Às vezes as nossas orações não são ouvidas ou respondidas porque nós temos problemas conjugais. Casais que não vivem bem atrapalha a oração. O apóstolo Pedro, no livro que leva o seu nome, 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo número 7, diz assim: vós maridos, cuidai das vossas esposas, coabitai com elas com entendimento, para que não sejam impedidos as vossas orações. Uma briga entre um casal não pode durar muito tempo, porque enquanto ela durar, diz que a sua oração vai ser impedida. É por isso que o mais sábio é aquele que já sabe disso. É por isso que o mais inteligente vai acabar com a briga. É por isso que o que tem promessa na vida, ele vai ser o primeiro a abrir mão da sua razão. Por quê? Porque enquanto isso não acontecer, a oração é impedida. Quantas pessoas que são guerreiras, quantas pessoas que são valentes, quantas pessoas que são verdadeiras, mas você vê que Deus não responde a oração, porque vive um casamento falso, porque vive um casamento onde não há verdade. É porque o casal não está bem. E aí o apóstolo Pedro fala isso, capítulo 3, versículo 7. Precisa ser resolvido para que as suas orações sejam respondidas. 5 e último tópico: por que as nossas orações não são respondidas? Nesse 5º tópico eu coloquei 2 coisas juntas. Primeiro, a falta de fé. E segundo, o endereço para onde vai a nossa oração. Quando nós falamos com Deus, nós precisamos acreditar.
Você precisa ser o primeiro a acreditar naquilo que você vai pedir. Não adianta você pedir algo para Deus em que você não acredita que Deus pode te atender. Não adianta você pedir algo que você acha que Deus não é capaz de resolver. Eu preciso te lembrar que Deus é especialista em tudo. Você precisa de milagre? Ele é o doutor. E melhor do que qualquer medicina, é remédio. Ele tem um bálsamo que cura todas as feridas e todas as enfermidades. É o que? Finanças? Eu preciso te dizer que Ele é o dono do ouro e da prata. É o que? É família? Ele é o que abençoa. É Ele que dá a alegria e a bênção e o privilégio da mulher fértil da luz. Deus, Ele é especialista em tudo. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele não sabe o que é perder. Mas às vezes nós precisamos confiar nele. Tem hora que nós agimos como pessoas que não têm consciência. Olha um exemplo que eu vou usar para você. Todo mundo sabe o que é um carro, não sabe? Não é verdade? Você que está aqui, você sabe o que é um carro. Quem está em casa sabe o que é um carro. Mas o carro não sabe que ele é o carro. Sabe quem é o carro? Quem criou o carro. Tem hora que nós estamos agindo como o carro. Nós não sabemos quem somos, de onde viemos, para que estamos aqui e para onde nós vamos. Mas eu quero dizer, como aquele que criou o carro, o Deus que criou você, Ele está pronto para te responder. É por isso que você precisa orar com fé, sabendo que aquele, Filipenses 1,16, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para poder completar na sua vida. Deus só vai fazer algumas coisas em você se você tiver fé. Você precisa ter fé. No livro de Mateus, no capítulo de número 9, é claro que você já deve ter lido os evangelhos. Lá tem um milagre maravilhoso. Capítulo de número 9, versículo 28 e 29, diz que Jesus entrou numa casa. E quando ele entrou nessa casa, sabe o que aconteceu, amados? Chegou vários cegos de uma mesma vez. Hoje não pode ficar falando a palavra cego. Eu estou usando a palavra cego porque está escrito como cego, né? E diz assim: chegou numa casa os cegos, se aproximaram. E aí Jesus disse assim: crede vós que eu posso fazer isto? E todos eles disseram assim: sim, Senhor. E o versículo 29, Jesus respondeu para aqueles que não enxergavam: seja feito segundo a vossa fé. Aqueles homens alcançaram a enxergar de novo porque eles creram que Jesus tinha poder para curá-los. Será que dentro dos seus pedidos você está crendo realmente que Deus vai fazer? Será que a sua esperança está 100% nele? Ou você é daquele que coloca a sua vida no controle do Senhor, mas quando às vezes parece que o Senhor não está fazendo, você vai lá e fala: peraí, Senhor, me devolva aqui um pouquinho, porque eu acho que eu sei como fazer. Você já não fez isso com alguém? Alguém que era para fazer alguma coisa, você falou: faz assim, assim, assim. Aí você vê que a pessoa não está fazendo, você fala: dá licença, deixa eu fazer. Você já fez isso já? Você já não fez isso com o filho? Você já não fez isso com a sua mãe, com o seu irmão? Está alguém mexendo no negócio lá, e aí você está vendo que a pessoa não está dando conta. Você fala: peraí, dá licença, deixa eu fazer que eu sei. Tem hora que tem hora que você faz isso com Deus. A gente chega e não fala, simplesmente pega de novo. E quando nós pegamos, você precisa entender que você é o carro, você não é quem criou o carro. Você não sabe o que tem que fazer, mas Ele sabe. Um belo dia nos Estados Unidos, um carro parado, saindo fumaça, e vem vindo um carro de lá. Isso na década de 1920, 30, 50. E para um outro carro. E quando para, sai um senhor com seu chapéu e pergunta: o que está acontecendo? Não, esse carro é uma porcaria. Esse carro não tem jeito. Esse carro eu vou jogar fora. Eu falei: eu posso dar uma olhada? Não, você pode olhar.
Mas você não vai conseguir nada. Você deixa eu tentar? Deixa. O homem foi lá, começou a mexer, arregaçou as mangas da sua camisa, tirou o seu chapéu, tirou o seu paletó. E aquele homem sentado, bravo, porque já estava várias horas naquele lugar. E o homem que parou para ajudar disse: você pode tentar agora dar uma nova partida? O homem foi lá e deu a partida. Brum, pegou. Mas como que você sabia? Como é que é seu nome? E ele disse: o meu nome é Henry Ford. E o carro que estava parado era um Ford. Ou seja, o criador do carro parou naquela hora e consertou aquele veículo. Talvez está na hora de você deixar quem criou você, que sabe tudo que passa dentro da tua alma, aquele que sabe e escolheu a cor dos seus olhos, escolheu como seriam os seus cabelos, que escolheu a cor das suas unhas, aquele que sabe tudo de você. Ei! Deixa Ele fazer algo por você. Ninguém poderá fazer além dEle. Ah, Deus! Xerepadarabadore candai. Em João 16, versículo 23, e a parte B do versículo, Jesus diz assim: tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Você precisa ter fé, mas não adianta ter fé. Se você for fazer a sua oração tendo fé no pastor Silas: Deus, eu te peço em nome do pastor Silas, me atende. Você está tendo fé, mas a fé sua está sendo colocada na pessoa errada. Por mais que foram santos todos os discípulos e apóstolos, você não pode pedir a Deus em nome de Paulo. Você não pode pedir a Deus em nome do apóstolo Pedro, ou até mesmo de Tiago, irmão de Jesus, ou então no nome de João, que foi o discípulo amado, ou quem sabe em nome de Abraão. Você não pode. E nem mesmo na mãe de Jesus, que foi a toda agraciada pelo Senhor para ter o filho. Ela é o bendito fruto entre as mulheres. Não teve nenhuma mulher e não terá uma mulher que seja comparada a ela, pois ela deu a luz, pois através dela fez que o verbo se tornasse carne. Mas nem ela pode interceder. Tem que ser através de um único nome. A palavra fala que não tem nenhum nome nem no céu, nem debaixo do céu, nem no mar, nem na terra. Esse nome é Jesus. E ele diz assim: você precisa de alguma coisa? João 16, 23. Peça ao meu Pai em meu nome. Então a oração precisa ser feita assim. Eu ensino agora para você, porque às vezes você tem orado, mas na hora de você mandar por endereço, está indo para o endereço errado. E nós vivemos num tempo de tecnologia, não é? Só quem já preencheu um correio eletrônico que se chama e-mail, se você colocar uma letra errada, não vai, volta. Já os mais antigos que escreveram carta, quando colocava o CEP errado, voltava. O número da casa errado, voltava. A sua oração tem que ter destino correto. Você pede a Deus, e eu vou dar um exemplo para você nesta hora. Você pode orar assim: Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, olha isso, olha aquilo. E você vai dizendo tudo, porque agora você já deu o endereço, não tem perigo de voltar. E no final você agradece: e eu agradeço em nome de Jesus. Tão simples, né? Mas tem pessoas que mandam para o endereço errado. E às vezes Deus é tão misericordioso que Ele nos atende. Mas a verdade é que princípios não podem ser quebrados. Está na hora de nós mudarmos para que a nossa oração seja respondida. Está na hora de nós entendermos que Ele pode responder
Está na hora de nós entendermos que nós podemos mudar definitivamente, escrever uma história que talvez ninguém da sua família escreveu, ser o que ninguém ainda foi, realizar o que ninguém realizou, porque Cristo te ama e Ele pode mudar a sua história. No nome de Jesus, abra o seu coração nesta hora. Nós vamos orar agora. Eu quero orar por você que está aqui. Eu quero orar por os irmãos que estão lá na internet. Eu quero orar pelos irmãos que vão assistir depois este culto, esta palavra. Aos irmãos que não puderam estar aqui. Hoje você aprendeu que às vezes nós não somos ouvidos. Não é porque o Senhor não nos quer nos ouvir, mas é porque Ele quer que nós façamos da maneira correta. Em todos os cultos agora nós estamos fazendo as transmissões, e quando chega nessa hora nós oramos por aqueles que pediram. Além das pessoas que estão assistindo, nós vamos orar aqui que pede oração. Márcia Passini pede oração pela família Henrique, Gabriel e Mateus. Angelita pede oração por ela e pela família. Ana Nascimento pede oração por Sidney, Luana, Alan e Rosana. Ana Maria pede oração pela família, e Mônica pede oração por ela e pela família. Eu quero convidar você que está aqui nesta hora, se coloque em pé e vamos orar a Deus. Vamos pedir ao Senhor para que o Senhor venha dar graça. Coloque em prática, coloque a sua fé. Lembre-se que Ele sabe de todas as coisas e pode mudar a sua história. Ó meu Deus, no nome de Jesus, nós oramos agora. Ó Deus, em nome de Jesus nós pedimos agora por cada um dos teus filhos, ó Pai, de perto e de longe, que escuta esta oração. Deus, os teus filhos que não puderam estar aqui nesta noite, que são um grupo de risco. Meu Deus, a tua igreja reunida, Senhor, clama, Senhor, e pede a tua intervenção. Porque a tua palavra fala que aquele pede recebe, aquele que busca acha, e aquele que bate a porta vai se abrir. Nós estamos reunidos no nome de Jesus, e nós pedimos, ó Deus poderoso, que o Senhor venha alcançar aqueles que nos ouvem, que o Senhor venha agraciar, venha responder, venha dar, Senhor, aquilo que nenhum homem pode dar. Meu Deus, no nome de Jesus, muda a história deste homem, muda a história desta mulher, muda a história desta família. Meu Deus, no nome de Jesus, entra com providência e faz, Senhor, o teu querer. Nós pedimos a tua graça e nós pedimos a sua misericórdia, no nome de Jesus, por favor, Senhor, no nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém e amém. Nós vamos nesta hora estar ofertando na casa de Deus. Aqueles que trouxeram a sua oferta, aqueles que vão dizimar, pode sair do seu lugar, ou melhor, não vai sair do lugar, né? Pega a salva, passa a salva, né? É melhor dessa maneira. E você que está em casa, que quiser ofertar e dizimar nesta obra, depois você vai estar vendo aí na tela onde você pode fazer isso. Que Deus venha nos dar graça.
despedir com as bênçãos apostólicas. Que Deus te abençoe, você que acompanhou conosco até agora, você que conseguiu vir à casa de Deus, você que está em casa. Nós vamos nos despedir com as bênçãos apostólicas. Querendo Deus, nós voltamos na próxima vez para estarmos aqui para adorar o Senhor. A página, eu não sei onde você está assistindo, mas a página desta igreja se chama Igreja Família Reformada. Você pode curtir a página, clicar no sininho, e sempre que estivermos ao vivo você vai ser comunicado. Página Igreja Família Reformada. Estenda suas mãos, você que está aqui presente nesta hora, e vamos ser abençoados com as bênçãos apostólicas, dizendo que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do seu Santo Espírito possa estar com todo o povo de Deus aqui e com todos os teus filhos espalhados sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor? Que Deus abençoe. Está encerrado no nome de Jesus.